Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Eu me chamo Padre Rodrigo Ribeiro da Silva. Sou natural do Recife, estado de Pernambuco. Como alguns de vocês já sabem, fui ordenado no dia 23 de dezembro no Mosteiro da Santa Cruz, por Sua Excelência Reverendíssimo Dom Richard Williamson, ou Monsenhor Williamson, ex-membro da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Alguns fiéis me pediram então, depois de minha ordenação, para fazer um vídeo, gravar um vídeo falando um pouco sobre minha trajetória no movimento tradicionalista, na tradição em geral. Como, por que comecei, ou por que entrei nesse movimento, e porque também fui ordenado padre por bispos tradicionalistas. Eu comecei a minha carreira eclesiástica, digamos assim, muito jovem. Na idade de 14 anos, eu fui para o seminário menor. Comecei no modernismo, claro, na minha diocese, na Arquidiocese de Olinda e Recife. Na época, então, era o arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, que atualmente está emérito, né? O arcebispo emérito Dom José Cardoso. Entrei primeiro no seminário menor da dita Arquidiocese no ano de 2006. Fazíamos, naquela época, os estudos, o ensino médio, por assim dizer. Era o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Era uma espécie de internato, de colégio para jovens, né, que queriam se consagrar a Deus para o sacerdócio, porém não começavam ainda a filosofia nem a teologia. Eram anos de preparação para o sacerdócio. Era o seminário menor que nós falávamos. Eram tempos bons naquela época, éramos rapazes jovens, porém não tínhamos noção ainda do que era a grandeza do sacerdócio. Éramos estudantes, simplesmente. O formador foi formado na Espanha, em Navarra, por sacerdotes do Opus Dei, e era daquela linha mais conservadora. O Dom José Cardoso Sobrinho tinha uma linha mais conservadora naquele tempo, né? Na arquidiocese em geral e também na formação sacerdotal. Os seminaristas usavam batina, estudavam latim no seminário, havia o canto gregoriano. Em 2007, também a celebração do motu próprio, a missa em latim, que o Bento XVI até então havia liberado, entre aspas, etc. Né? Havia algo da tradição católica, ainda vestígios da velha igreja, ainda na época do Dom José Cardoso. Então aquilo ainda encantava alguns jovens e atraía algumas vocações para o seminário. O meu pároco também, na época, usava batina, ensinava-nos o canto gregoriano. Era um padre conservador, digamos assim. E tudo aquilo atraía os jovens ao seminário. De modo que, se fosse o progressismo, a teologia da libertação, o carismatismo, etc., talvez não tivesse dado tantas vocações como havia, ao menos no meu tempo. Creio que isso, porque haviam coisas ainda, aspectos da igreja tradicional, era o que ainda os jovens gostavam, se interessavam, procuravam a Deus por causa disso no seminário. E foi o meu caso, com um exemplo que eu tinha do pároco, do bispo também. Aquilo, de qualquer forma, me atraía para o serviço de Deus, mesmo que tenha sido no modernismo. Então, 2006. Eu fiquei no seminário até mais ou menos por volta de 2010, 2011, que foi quando houve uma transição, né? Dom José Cardoso ficou emérito, bispo emérito, e assumiu um outro bispo, mais, digamos assim, da linha progressista, né? Da ala liberal, ligado à teologia da libertação, aos movimentos eclesiais de base, etc., né? Na linha estilo CNBB. Então começávamos já no seminário a ver certas mudanças radicais
na formação. Os seminaristas já não podiam mais utilizar a batina, a sotana, não havia mais o ensino clássico do latim, nem a formação precária do neotomismo, que ainda estudávamos um pouco no seminário. Era um seminário interno. Então o bispo fechou esse seminário e enviou-nos à universidade, a PUC, que é uma decadência completa como formação para sacerdotes. Então observávamos que algo havia passado no seminário. A vida de oração já não era mais assim tão importante. O que importava mais eram os estudos. Estar na universidade, estar no mundo, ocupar-se do mundo, das comunidades, etc. Toda aquela ideia progressista e liberal pós-concílio. Nessa época, creio que mais ou menos 2009, eu havia conhecido 2 sacerdotes que para mim foram de grande importância na Arquidiocese de Olinda e Recife. Todos os 2 são falecidos atualmente. Um deles foi Monsenhor José Ayrton Guedes, que era pároco na Igreja Nacional da Piedade, no Recife, e o outro era um capelão de religiosas, chamava-se Monsenhor Moacir Costa Pinto. Esses 2 monsenhores, um morreu com 103 anos, outro morreu com 90 e poucos anos, não me recordo. Todos eles guardavam a batina, a missa. Um conservou durante muitos anos a missa tradicional, a missa de São Pio V, e o outro, mais ou menos, conservou a missa de São Pio V, depois a missa nova em latim, mas sempre no estereótipo, eles demonstravam que haviam recebido da igreja aquela formação clássica, tradicional, tridentina. Então esses 2 padres, para mim, eram os grandes, maiores exemplos que nós tínhamos no clero da Arquidiocese. Com a morte de Monsenhor Guedes, ele deixou em seu testamento que os livros, sua biblioteca pessoal, seria doada para o seminário da Arquidiocese. Então foi a partir daí, eu era o bibliotecário na época do seminário, eu já estava no 1º ano de filosofia, era no seminário maior da Arquidiocese de Olinda e Recife, no seminário Nossa Senhora da Graça, no Alto da Sé, em Olinda. Eu era o bibliotecário e passava boa parte do meu tempo catalogando livros na biblioteca. Era uma biblioteca enorme, com muitos volumes, vários exemplares. E durante o meu trabalho, durante o meu ofício na biblioteca, eu encontrei por acaso todos os livros de Monsenhor Guedes. Estavam espalhados pela biblioteca, pela montanha de livros. E eu fiquei desesperado, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esses livros? E bem, comecei a trabalhar catalogando aqueles livros. E num trabalho e outro, quando eu ia carimbar um volume ou outro, eu encontrei um livro que me marcou muito, que me chamou muito a atenção. Era um livro que tinha uma foto na capa de um arcebispo vestido, com a veste talar episcopal, na entrada, na porta de um seminário. Tinha uma placa que estava escrito Econe, Suíça. Esse arcebispo que estava na capa do livro era Monsenhor Marcel Lefebvre, ou Dom Lefebvre, arcebispo francês, que após o Concílio Vaticano II atuou juntamente com Dom Antônio de Castro Maia aqui no Brasil contra as reformas pós-conciliares do Concílio Pastoral Vaticano II. O livro chamava Eu Acuso ao Concílio. É um livro célebre de Monsenhor Lefebvre, um bispo que participou das sessões conciliares, ele, Dom Antônio, Dom Geraldo Proença Sigor, também bispo diamantino, todos eles participaram do Concílio Vaticano II, mas participaram de uma maneira especial, participaram na ala conservadora, chamada Cetus Internationale Patrum. Era um grupo de padres mais conservadores na época, no Concílio Vaticano II. Então ele escreveu esse livro contando a sua experiência pessoal, o que ele viu, o que ele via acontecendo no Concílio Vaticano II. A onda liberal, avassaladora que tomava conta do concílio e que, infelizmente, eram a maioria e conseguiram aprovar certos erros
ou certas matérias escandalosas como a liberdade religiosa, a colegialidade, etc. Era o modernismo, o liberalismo, que entrava na igreja a partir daquele concílio. Então, Monsenhor Lefebvre narrava tudo de uma maneira muito clara e simples. Depois encontrei outros livros também, da biblioteca de Monsenhor Guedes. Então, Monsenhor Guedes era um padre que lia, que se interessava pelos acontecimentos da história da igreja. Havia muitos livros, por exemplo, do professor Gustavo Corsão, do Rio de Janeiro, que escrevia muito na revista Permanência, artigos muito bons. Havia livros também, artigos dos padres tradicionalistas de Campos, na época de Dom Antônio de Castro Maia e antes dos acordos com Roma, né, com João Paulo II em 2002, artigos muito bons. Um livro também que me marcou muito naquela época, quando li, era um livro do professor Arnaldo Xavier da Silveira, Considerações sobre o Novo Ordo Missae de Paulo VI. Foi o primeiro trabalho que saiu logo após as novas reformas do missal feitas pelo Papa Paulo VI, né, chamada Missa Nova. Foi o primeiro trabalho crítico acerca da Missa Nova, por assim dizer, e que Dom Lefebvre considera um dos melhores trabalhos sobre a Missa Nova. Então, lendo esse livro, foi uma coisa assim que me causou um choque profundo, porque era a missa de minha infância, era a missa que celebravam no seminário, era a missa que celebravam em todas as paróquias, por assim dizer. E você via que nesta missa havia mesclas com a heresia protestante, por exemplo, né? E a ambiguidade da Missa Nova, os abusos da Missa Nova, etc. Um outro livro também que me chamou muito a atenção era o livro do padre Abbé de Nantes, desconhecido aqui no Brasil, um sacerdote francês, que escreveu o Liber Accusationes contra Paulo VI. Foi o primeiro a reacionar, mesmo antes de Monsenhor Lefebvre, anos após o concílio, 65, 66, após o término, digamos assim, do Vaticano II. Ele escreveu esse livro muito forte, chamado Eu Acuso a Paulo VI de Heresia, Cisma e Escândalo. Era um sacerdote que ficou escandalizado com essas reformas que a Cúria havia aprovado, né? Essas reformas pastorais que não passam de disparates e de erros, né? Gravíssimos, que causaram quase que a ruína da Igreja Católica. Hoje vemos a Igreja eclipsada, por assim dizer, pelo neomodernismo. Então, essas leituras antiliberais, altamente antiliberais, creio que faziam parte do dia a dia de Monsenhor Guedes. Conheci também vários fiéis muito piedosos de sua paróquia que me davam testemunho de que era um homem santo, um homem assim muito religioso, conservador, e foi um exemplo de sacerdote para todos nós. Essas leituras no dia a dia no seminário foram me causando um certo mal-estar. Eu acabei me interessando cada vez mais pelo caso da fraternidade, né? Pelo caso de Monsenhor Lefebvre e dos padres também tradicionalistas de Campos, por Dom Antônio, etc. E por já ter tido uma formação conservadora com Dom José Cardoso, acabei um dia chegando a conversar com o reitor do seminário e falar que para mim não dava mais para continuar, porque era incompatível, né? A fé católica, a fé tradicional, a fé da igreja de sempre era incompatível com a fé moderna. Havia uma ruptura clara entre a Igreja Católica de 2000 anos e a Igreja pós-conciliar. Um outro problema também para mim, que sempre gostei um pouco de liturgia, era o problema da missa. O santo sacrifício da missa. Eu creio que no seminário nunca havia ouvido falar nesses termos, né? O sacerdote, ele oferecia essa vítima, essa hóstia imaculada,
que era o Filho de Deus feito homem, né? Renovava de maneira incruenta o santo sacrifício da missa. Era um sacrificador verdadeiramente, o sacerdote. E a missa era isso, era silêncio, era contemplação, era mistério, era sacralidade. Coisa que eu aprendi com o Monsenhor Lefebvre, no seu livro A Missa de Sempre. Porém, nos tratados modernos de liturgia, um desastre. A missa não passava de um banquete, de uma ceia, de uma refeição fraterna, ou seja, em outras palavras, de uma festa. Não havia mais. O santo sacrifício da missa, de fato, havia sido abolido no nosso seminário e nas nossas paróquias. Fora os exemplos de missa sertaneja, missa afro, né, onde se põe elementos do fetichismo, né, africano, missa do vaqueiro, etc. Né? Não havia mais a missa católica. Tudo isso foi me causando uma grande dor e um grande pesar. Foi com grande pesar que conversei com o superior do seminário e disse, não tem como mais, não posso mais ficar mais nesse lugar, é impossível. Ou eu continuo aqui e perco a minha fé, perco a fé em Deus, mesmo nas coisas mais sagradas, nas coisas mais puras da religião, ou saio e tento de alguma forma me juntar a estes sacerdotes e a estes bispos que ainda mantêm e sustentam a verdadeira fé, a verdadeira missa, os verdadeiros sacramentos. Por mais que estes atualmente estejam injustiçados pelas autoridades oficiais da Igreja. Porque, na verdade, mesmo quem não se encontra na Igreja oficial são eles, são os modernistas. Quando diziam que Monsenhor Lefebvre estava querendo criar uma outra igreja e uma nova religião, ele simplesmente respondia, não sou eu que fiz uma nova igreja, não sou eu que inventei uma nova doutrina, nem fiz uma nova religião. É o Papa, é o Concílio, são os bispos que fazem a nova igreja, novos sacramentos, novos padres, nova missa, etc. Não sou eu simplesmente continuo, transmito aquilo que recebi. Dom Lefebvre, de fato, sempre foi um referencial e é, até hoje, na minha vida de sacerdote ou de seminário, sempre foi uma candeia em cima do alqueire, como diz o Padre Caldeirão no seu livro, não? Sempre foi uma luz. Por mais que não fosse um grande teólogo, não tivesse tratado sistemático de teologia, era uma leitura simples, uma leitura que chamava a atenção e que convencia qualquer um de boa fé. Em 2011, mais ou menos, julho de 2011, cheguei a procurar também os frades franciscanos da Imaculada, em Goiás, e já encontrei o convento numa certa transição, a missa de motu próprio, a missa nova, padres sacerdotes que concordavam com a tradição, padres que eram puramente liberais, ou seja, era um ambiente meio que esquizofrênico e sem sentido. Não havia uma compatibilidade com a doutrina católica, de fato. Uns eram da ala mais conservadora, outros de uma ala mais progressista e liberal, etc. Ou seja, vivíamos um conflito no convento dos frades. Mas isso já era uma coisa que havia em toda a congregação. Na Itália, nos Estados Unidos, padres inteiros da congregação, mesmo como superior, se degladiavam por causa da missa de São Pio V. Então entrei em contato com Dom Tomás de Aquino, prior do Mosteiro da Santa Cruz, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Conversei com Dom Tomás, expliquei a minha situação e falei, olha, não aguento mais, digamos assim, essa legalidade, que na verdade não é uma legalidade, mas, ou seja, essa situação eu já não aguentava mais, não tinha como viver de maneira católica nos conventos, nos seminários, nos mosteiros da igreja oficial. Era impossível. Fora os problemas dos escândalos morais e também os escândalos, né, de fé, os problemas contra a fé que haviam em quem estava em comunhão com a Santa Sé, com Roma. Então tive de procurar obrigatoriamente
os mosteiros, as comunidades amigas da Fraternidade São Pio X, fundadas por Monsenhor Lefebvre. E encontrei o apoio nesse grande bispo, que é Dom Tomás de Aquino. Na época era sacerdote, prior do mosteiro. Ele me recebeu muito bem. E na época, 2012, o mosteiro estava se preparando para receber Dom Williamson. Monsenhor Williamson vinha falar de coisas fortes, principalmente de uma crise interna na Fraternidade São Pio X, que já não lhe gostava mais o que fazia o superior geral, que era essa procura, esse contato mais direto com Roma, com os liberais, em prol de um acordo, de uma regularização da fraternidade, uma regularização canônica. Dom Tomás então me disse: olha, meu caro, eu não poderei enviá-lo para o seminário da fraternidade, porque em consciência tenho uma dúvida do que está acontecendo nos seminários da fraternidade. Penso que o superior geral está tomando uma direção que não era a decisão de Monsenhor Lefebvre, uma decisão contrária às decisões da Igreja, contrárias à fé, à moral e os costumes, e eu não vou lhe recomendar a ir para este seminário. O senhor tem mais ou menos duas opções: ou o senhor continua aqui conosco no mosteiro, faz-se monge, ou volta para sua casa, e tem uma vida católica comum, como comum dos fiéis. Então eu optei por ficar como monge ali no mosteiro, como um simples mão, como um simples religioso. Durante 3 anos mais ou menos eu servi assim como um noviço no mosteiro, mas o Dom Tomás já pensava em me direcionar para o sacerdócio. Quando, porém, soubemos da notícia da sagração de Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Jean-Michel Faure, nos alegramos muito nessa operação sobrevivência, por assim dizer, da tradição. E Monsenhor Faure, na época o Padre Faure, me confidenciou que pensava em fundar um seminário na França e que praticamente já estava tudo certo. Eles haviam conseguido uma casa próxima ao convento dos dominicanos de Avrier. Eles então ministrariam os cursos, as aulas para os seminaristas. E aquilo me agradou muito, porque até então não tinha vocação à vida monástica. Tinha sido, todavia, seminarista, secular, diocesano. Então a ideia de um seminário me chamou a atenção e me fez repensar de novo na vida sacerdotal secular. Foi quando, em meados de final de 2015 e 2016, quando fui ajudar Monsenhor Faure na fundação desse seminário na França, o Seminário São Luís Maria Grignon de Montfort. Então foi um dos primeiros seminaristas a chegar e já tinha, claro, uma certa formação, tanto secular como de vida religiosa. Havia adiantado já alguns estudos, havia feito alguns progressos em algumas disciplinas e refiz algumas outras, claro. Então, foi mais ou menos esse o meu ínterim de vida religiosa. Meio que uma parte no modernismo, por assim dizer, outra parte na tradição. Logo após a sagração de um outro bispo, Monsenhor Zerardo Zenderras, recebi a notícia de minha ordenação sacerdotal, que os bispos haviam aprovado a minha ordenação e que ela sairia no final do ano. Então, foi o que aconteceu no dia 23 de dezembro de 2017. Então, essa grande festa, essa grande preparação, cuja qual tive a honra de receber a ordenação sacerdotal, a imposição das mãos e a oração consecratória de Sua Excelência Reverendíssima Dom Richard Williamson, que para mim foi um grande presente de Deus, receber a ordenação desse grande defensor da fé e da doutrina católica, esse homem que foi perseguido durante muitos anos, não só pelos inimigos da Igreja, mas também pelos liberais, pelos modernistas e mesmo pelos seus
pelos membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Contei também com a presença do meu superior geral de nossa congregação, que é Monsenhor Jean-Michel Faure, santo bispo também, um grande homem que lutou muito pela obra de Deus, fundou praticamente o seminário de La Reja, na Argentina, e também com a presença de Dom Tomás de Aquino, prior do Mosteiro da Santa Cruz, que sempre foi o meu mentor e o meu diretor espiritual, o bispo que, se eu sou padre hoje, ou se o que eu sou hoje, ou o que eu sei, eu devo ao Mosteiro da Santa Cruz e a Dom Tomás de Aquino. Então foram os 3 bispos que estavam presentes na minha ordenação, outros sacerdotes amigos também. Então foi uma grande alegria e um grande presente de Deus. Conto com a oração de todos, dos fiéis e dos amigos também, dos parentes, também estavam reunidos na minha ordenação, que continuem me acompanhando, rezem por mim e peçam a Deus durante a Santa Missa, no sacrifício da missa, ofereçam comunhões, orações, jejuns, por esse mais novo sacerdote. E a nossa missão, infelizmente, não é fácil. Não é fácil ser um sacerdote católico no mundo de hoje. E um sacerdote antiliberal, antimodernista, contra-revolucionário, que nada contra a maré, que vai de encontro a todos os erros de seu tempo e que deseja, do íntimo do seu coração, imitar a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.